começa a estruturar a sua história pensando na premissa do autor. Você tem que entender qual é a importância do que você vai expressar. Por que que você vai se expressar dessa forma e para quem você vai falar essa história. Então, de repente, você tem uma ideia e quer escrever uma história romântica. Como você vai se expressar romanticamente? E por que você está escrevendo essa história? O que que você quer passar para a pessoa que vai ler a sua história romântica? Então, a premissa, quando a gente pensa em estrutura de história, ela é uma conversa interna. Por que que eu estou escrevendo isso? Muitas vezes o autor tem uma resposta automática. Eu estou escrevendo porque eu acho legal essa história. Eu estou escrevendo porque eu quero falar a respeito desse acontecimento. Eu vou escrever porque esse fato aqui é muito interessante. Nossa, dá para escrever uma coisa muito legal e esse é o motivo. Quando você começa a abrir as camadas das informações, e a primeira delas é entender o motivo que você quer escrever essa história e exatamente o que você quer passar para o seu leitor, fica muito mais fácil de você preencher as lacunas que naturalmente aparecem na história. Lembra lá atrás, quando eu coloquei os comentários, que alguém falou assim, eu comecei a escrever romântico e hoje estou escrevendo um dramalhão. Então, quando você não sabe exatamente por que você está escrevendo aquela história, isso é muito fácil de acontecer. Outra pessoa comentou que está escrevendo muitas páginas e ela gosta de tudo. Então, na verdade, ela não vai retirar absolutamente nada de uma história que vai ficar muito longa e ela não está sendo escrita com objetividade para o leitor. Então, a partir do momento que você entende o motivo pelo qual você está escrevendo aquela história e o impacto que você quer causar com o seu leitor, fica muito mais fácil de entender e preencher todos os outros detalhes ao longo da narrativa. Outro ponto, quando a gente está pensando na premissa, é com quem você quer falar, quem vai ser a pessoa que vai ler a sua história, quem vai estar do outro lado. Às vezes você está escrevendo uma história e está pensando em leitores numa faixa etária completamente diferente da sua, em leitores que estão em lugares onde a realidade é muito diferente da sua. Então, com quem você está conversando do lado de lá? Quem que vai receber essas páginas e vai conseguir desenrolar a sua história? Aí, de repente, você para e pensa, mas espera aí, Meg, a gente não vai passar na estrutura de ponto 1, 2, 3 atos, 5 atos? Ok. A gente ainda chega lá na questão, e aqui eu vou trabalhar só os 3 atos nessa live, mas o grande desenrolar da história, quando a gente pensa em estrutura, é exatamente uma boa base. Entende por que você está escrevendo, entende a importância do porquê você está escrevendo, né? Entende para quem você está escrevendo, quem vai receber essa mensagem. A partir do momento que você entende para quem você está escrevendo, você já deu um salto na narrativa, porque a sua conversa vai ser diretamente com aquela pessoa. Se você está conversando com adolescentes, você vai levar toda a sua conversa para eles. Se você está conversando com pessoas mais idosas, pode ser que você tenha que fazer uma pesquisa, porque a experiência de vida é muito maior do que a sua. Se você está se expressando com pessoas da mesma idade que você, ou se você está falando de condições diferentes daquela que é a sua realidade, tudo isso fica muito mais fácil quando você entende plenamente para quem você está falando.